Olá, pessoal. Eu sou a Gabriela e junto com o Carlos, com a Cecília, com o Fábio e com o Luca, nós vamos apresentar hoje aqui para vocês esse vídeo as 10 áreas de gestão de projetos e os 5 grupos de processos que estão definidos dentro do PMBOK sexta edição. Então, dentre os tópicos que serão abordados aqui nesse vídeo, nós temos essas 10 áreas de gestão de projetos, todas aqui descritas, e mais 5 grupos de processos que serão apresentados. Então, bora para as 10 áreas de gestão de projetos? Então eu vou abordar agora o primeiro tópico de gestão de projetos, o capítulo 4 do PMBOK, que é gerenciamento da integração do projeto. O gerenciamento da integração do projeto é um conjunto de processos que visa coordenar todos os elementos do projeto, desde a concepção até a conclusão. Isso envolve a tomada de decisões estratégicas, como a alocação de recursos e o equilíbrio de demandas opostas, além de adaptar processos para alcançar os objetivos do projeto. Essa função, que não pode ser delegada, é de responsabilidade exclusiva do gerente do projeto, que deve manter uma visão holística, total do projeto e integrar as contribuições de todas as áreas de conhecimento relacionadas ao gerenciamento de projeto. Então eu vou falar algumas tendências e práticas que têm se destacado ultimamente. Primeiro é o uso de ferramentas automatizadas, né? O uso de um sistema de informação de gerenciamento de projetos, a sigla é SIGP. Ferramentas automatizadas é essencial atualmente para uma gerência eficaz, visando alcançar as metas do projeto. Esses softwares servem para automatizar a coleta, análise de informações e dados e utilizar isso para atender os objetivos do projeto e realizar os benefícios do projeto. Também é o uso de ferramentas visuais de gerenciamento, né? Algumas equipes de projeto usam ferramentas visuais de gerenciamento em vez de planos e outros documentos escritos para poder capturar e supervisionar os elementos críticos do projeto. Tornar esses elementos-chave do projeto visíveis para toda a equipe fornece uma visão geral em tempo real do status do projeto. Isso facilita a transferência de conhecimento e capacita os membros da equipe e outras partes interessadas a ajudar a identificar e resolver problemas. Temos também o gerenciamento do conhecimento do projeto, né? Onde a força de trabalho, que é cada vez mais móvel e transitória, exige um processo mais rigoroso para identificar o conhecimento em todo o ciclo de vida do projeto e transferir ele para o público-alvo, né? Para que o conhecimento não seja perdido. E também metodologias híbridas, onde algumas metodologias de gerenciamento de projetos estão evoluindo para incorporar com sucesso novas práticas aplicadas, né? Exemplos incluem o uso de práticas ágeis, né? E de outras práticas iterativas, técnicas de análise de negócio para o gerenciamento de requisitos, ferramentas para identificação de elementos complexos em projetos e métodos de gerenciamento de mudança organizacional para preparar a transição dos resultados do projeto para a organização. O gerenciamento da integração do projeto, ele tem alguns conceitos-chave, né? E ele envolve garantir que as datas finais de entrega do produto, serviço ou resultado do ciclo de vida do projeto e do plano de gerenciamento de benefícios estejam alinhadas. Fornecer um plano de gerenciamento do projeto para garantir os objetivos do projeto. Assegurar a criação e uso do conhecimento apropriado para o projeto conforme for necessário. Gerenciar o desempenho e as mudanças das atividades no plano de gerenciamento do projeto. Tomar decisões integradas em relação às mudanças-chave que impactam o projeto. Medir e monitorar o progresso do projeto e tomar medidas necessárias para atender aos seus objetivos. Coletar dados e informações sobre os resultados obtidos, analisar esses dados e obter mais informações e comunicar essas informações para todas as partes interessadas que sejam relevantes. Concluir todo o trabalho do projeto e encerrar formalmente cada fase, contrato e o projeto como um todo. Isso é bem importante. E gerenciar as transições de fase quando for necessário.
Então, vou falar um pouco agora sobre os processos, né? O primeiro dele é desenvolver o termo de abertura do projeto. Então, desenvolver o termo de abertura do projeto é o processo de desenvolver um documento que formalmente autoriza a existência de um projeto e fornece ao gerente do projeto a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto. Os principais benefícios desse processo incluem o fornecimento de um vínculo direto entre o projeto e os objetivos estratégicos da organização, criar um registro formal do projeto e demonstrar o compromisso da organização com o projeto, né? Então aqui a gente tem alguns as ferramentas, né, para tudo isso, com algumas entradas, as ferramentas técnicas e as saídas, né? Então as entradas aqui a gente tem como um exemplo os documentos de negócios, acordos, fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem o business case, né, que é o documento de negócio mais utilizado para criar o termo de abertura do projeto. Ele descreve as informações necessárias do ponto de vista do negócio para determinar se os resultados esperados do projeto justificam o investimento necessário, né? Algumas ferramentas aqui, por exemplo, estão coleta de dados, como o brainstorming e grupos de discussão. E as saídas a gente tem o termo de abertura do projeto, né, que é extremamente importante. O segundo processo é desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, né? Então, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto é o processo de definição, preparação e coordenação de todos os componentes do plano e a consolidação em um plano de gerenciamento integrado do projeto. O principal benefício desse processo é a produção de um documento abrangente que define a base de todo o trabalho do projeto e como o trabalho será realizado. A gente também tem aqui algumas entradas e ferramentas e técnicas e saídas, né, onde a gente tem, por exemplo, como entrada o termo de abertura do projeto que foi tratado anteriormente. Aqui nas ferramentas, as coletas de dados, opinião especializada, habilidades interpessoais de equipes e reuniões, né? E a saída é o plano de gerenciamento do projeto. O terceiro tópico, o terceiro processo, é o orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Então, orientar e gerenciar o trabalho do projeto é o processo de liderar e realizar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto e implementar as mudanças aprovadas para atingir os objetivos do mesmo. O principal benefício desse processo é fornecer o gerenciamento geral do trabalho do projeto e das entregas, aumentando a probabilidade de êxito do projeto, né? Então, a mesma coisa, a gente tem aqui as entradas do projeto, né, onde a gente tem aqui, por exemplo, os documentos do projeto, né? Por exemplo, registro de mudança, registro das lições aprendidas, lista de marco, né, que mostra as datas programadas para marcos específicos, comunicação do projeto, que inclui relatórios, desempenho, status de entregas e outras informações geradas pelo projeto. Mais uma vez a gente tem opiniões especializadas e um sistema de informações de gerenciamento de projeto. Como saídas a gente tem as entregas, os dados de desempenho de trabalho, relatórios, né? Isso é extremamente importante. Registro de questões e alguns registros importantes que estão descritos aqui. O próximo processo é o gerenciar o conhecimento do projeto, né? Gerenciar o conhecimento do projeto é o processo de utilizar conhecimentos existentes e criar novos conhecimentos para alcançar os objetivos do projeto e contribuir para a aprendizagem organizacional. Os principais benefícios desse processo é que conhecimentos organizacionais anteriores são aproveitados para produzir e aprimorar os resultados do projeto. E esse conhecimento criado pelo projeto fica disponível para apoiar as operações organizacionais e projetos ou fases futuros. Aqui a gente tem também registros, os documentos do projeto, né, registro de lições aprendidas, designação da equipe do projeto e tudo mais. Eu achei importante aqui as habilidades interpessoais de equipe, né, escutativa, facilitação e liderança, que são ferramentas extremamente fundamentais para gerenciar o conhecimento do projeto.
quinto é monitorar e controlar o trabalho do projeto. Então, monitorar e controlar o trabalho do projeto é o processo de acompanhar, analisar e relatar o progresso geral para atender os objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento do projeto. Os principais benefícios desse processo são permitir que as partes interessadas entendam a situação atual do projeto, reconheçam as ações adotadas para abordar quaisquer problemas de desempenho e tenham visibilidade sobre a situação futura do projeto, com previsões de custo e prazos. Então, aqui a gente também tem as entradas, ferramentas técnicas e saídas, né? Muitos desses documentos se repetem porque eles transmitem o conhecimento e a gerência nas partes da frente. O próximo é realizar o controle integrado de mudanças, né? Então, esse é o processo de revisar todas as solicitações de mudança, né? Aprovar as mudanças, gerenciar as mudanças nas entregas, nos documentos do projeto e no plano de gerenciamento do projeto, comunicar as decisões. Esse processo revisa todas as solicitações de mudança em documentos do projeto, nas entregas ou no plano de gerenciamento do projeto e determina a resolução das solicitações de mudança. O principal benefício desse processo é permitir que as mudanças documentadas no projeto sejam consideradas de forma integrada, abordando o risco geral do projeto, que frequentemente resulta de realizar mudanças sem considerar os objetivos ou planos gerais desse projeto. Aqui a gente tem o plano de gerenciamento de mudanças, né, que fornece orientação para o gerenciamento do processo de controle de mudanças e documenta os papéis e as responsabilidades do Comitê de Controle de Mudanças. O plano de gerenciamento de configuração, que é o plano de gerenciamento da configuração. Ele descreve os itens configuráveis do projeto e identifica os itens que são registrados e atualizados para que o produto do projeto permaneça consistente e operável. Então a gente tem as ferramentas técnicas, né, análise de dados, opinião especializada e as ferramentas de controle de mudança. As saídas, né, a solicitação de mudanças aprovadas e atualizações do plano de gerenciamento do projeto. E o sétimo processo é encerrar o projeto ou fase. Então, esse é o processo de finalização de todas as atividades do projeto, da fase ou do contrato. Os principais benefícios desse processo são o arquivamento das informações do projeto ou da fase e a conclusão do trabalho planejado, né? E também a liberação dos recursos organizacionais para utilização em novos empreendimentos. Então, esse processo ele é extremamente importante, né? E ele é realizado uma vez ou em pontos pré-definidos no projeto. Aqui a gente tem alguns documentos importantes também, né, como registro de premissas e bases de estimativa. O registro de premissas, por exemplo, reúne todas as permissões e as restrições que orientam as especificações técnicas, estimativas, cronogramas e riscos. A gente tem também a lista de marcos, mais uma vez, e comunicação do projeto. A análise dos dados para a finalização das fases ou do projeto, né, do contrato, e a atualização dos documentos de projeto. Agora vamos falar um pouco sobre o escopo. O escopo é a etapa inicial de um processo de planejamento. Então, quando a gente tem um plano, a primeira coisa que a gente tem que saber é como a gente vai elaborar esse plano. Basicamente, a gente tem que ter um escopo. Ele é como se fosse as regras do jogo. Então, pensa em um jogo de xadrez, no qual a gente gosta de xadrez, a gente tem que saber quais são as regras desse jogo. Além disso, o termo escopo ele pode se referir a duas coisas: o escopo do produto ou o escopo do projeto. Escolhemos 4 principais tópicos para a gente comentar sobre o escopo. O primeiro é planejar o gerenciamento do escopo, no qual será feito também para outras etapas, como o cronograma, etc. Basicamente, o principal benefício desse processo é o fornecimento de orientação e instruções sobre como o escopo será gerenciado ao longo do projeto, sendo isso muito influenciado pelo gerenciamento da qualidade, do ciclo de vida do projeto e também uma abordagem de desenvolvimento, o qual é uma abordagem em cascata iterativa que pode ser mudada ao longo do tempo.
próximo capítulo é coletar os requisitos. Basicamente, isso é o processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de cumprir os objetivos. Então, primeiro a gente tem que registrar as premissas com base em alguns fatores do projeto. Também podemos juntar com as lições aprendidas de outros projetos ou alguma outra hora. E também conversar sobre as partes interessadas que podem também aumentar os requisitos. Além disso, é importante destacar que no guia PMBOK, eles não especificam como vai ser os requisitos, porque cada projeto é específico. Após definirmos algumas premissas, a gente vai para definir o escopo, no qual a gente vai pegar, analisar todas as premissas e escolher as principais na qual deverá fazer parte do projeto. Então, a declaração do escopo do projeto é a descrição do escopo do projeto, as principais entregas, premissas e restrições, no qual documenta todo o escopo, incluindo o escopo do projeto e do produto. Por fim, temos a parte de criar o EAP. O EAP nada mais é do que um processo de decompor as entregas e o trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. Basicamente, faz uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe do projeto. Então, a gente vai fazer uma hierarquia descendente, nesse caso aqui, como mostra a foto, no qual você tem um tópico geral e abaixo dele subtópicos e abaixo desses subtópicos outros subtópicos, fazendo uma decomposição hierárquica em cascata. E assim finalizamos a parte do escopo. Gerenciamento do cronograma de acordo com o PMBOK capítulo 6. A gestão do cronograma do projeto é uma parte essencial do gerenciamento de projetos, pois envolve planejamento, desenvolvimento, execução e controle do cronograma para garantir que o projeto seja concluído dentro do prazo estabelecido. O livro nos traz alguns principais tópicos sobre esse assunto. São eles: planejar o gerenciamento do cronograma, definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar as durações das atividades, desenvolver o cronograma e controlar o cronograma. A etapa do planejamento do cronograma é um processo fundamental no gerenciamento de projetos, pois estabelece as políticas, procedimentos e documentações necessárias para o desenvolvimento, execução e controle de todo o cronograma. O principal objetivo do planejamento do cronograma é fornecer orientação e instrução sobre como o cronograma do projeto será gerenciado ao longo de todas as etapas. Isso ajuda a garantir que ele seja concluído dentro do prazo. Durante o planejamento, são identificadas as atividades necessárias para alcançar os objetivos do projeto. Essas atividades são documentadas e organizadas de forma a criar uma sequência lógica de trabalho. Além das atividades, o planejamento do cronograma também envolve a identificação e a alocação de recursos necessários para a execução de atividades. Isso inclui recursos humanos, materiais e financeiros. Durante a etapa, são feitas estimativas de duração para cada atividade, levando em consideração fatores como complexidade, recursos disponíveis e dependências entre as atividades. Essas estimativas são essenciais para a elaboração do cronograma do projeto. Diversas ferramentas e técnicas são utilizadas no planejamento do cronograma, como análise de rede, diagramas de precedência, estimativa de duração, entre várias outras. Essas ferramentas ajudam a gente a criar um plano detalhado e realista para que a gente possa executar o projeto com qualidade. Definir as atividades é o processo de identificação e documentação das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas. O principal benefício desse processo é a divisão dos pacotes de trabalho em atividades que forneçam uma base para estimar, programar, executar, monitorar e controlar os trabalhos do projeto. Definir as atividades envolve a identificação e a documentação das ações específicas, como eu falei, que precisam ser realizadas para a gente poder produzir e conduzir todas as entregas que estão ali envolvidas nesse nosso projeto. Essas atividades, elas são as tarefas concretas, que compõem todo o trabalho, todas as etapas que a gente vai realizar.
E durante essa etapa, as atividades são detalhadas o máximo possível, de modo que sejam claras e compreensíveis para cada responsável da equipe. Isso inclui, inclusive, a definição de quem será responsável por cada atividade e quais são os recursos que vão ser necessários e a sequência lógica em que as atividades vão ser realizadas também. E essas atividades definidas devem estar diretamente relacionadas com os requisitos do escopo do projeto. A gente não pode fugir do que a gente quer alcançar. Cada atividade contribui para a entrega do produto, serviço ou dos resultados que a gente está esperando alcançar. Bom, sobre as entradas e saídas, uma das entradas chaves para o processo de definir as atividades é o plano de gerenciamento do projeto. Ele fornece diretrizes sobre como cada atividade vai ser definida e documentada. E saída, a principal delas, é a própria lista de atividades do projeto, porque lá vai conter todas as atividades identificadas e todas as atividades documentadas, e ela vai servir como base para todo o desenvolvimento do nosso cronograma. Sequenciar as atividades é o processo de identificação e documentação dos relacionamentos entre as atividades do projeto. Ou seja, ele vai definir a sequência lógica do trabalho para a gente obter um mais alto nível de eficiência que a gente possa alcançar em cada fase de todas as restrições do projeto. Durante a sequenciação das atividades, é essencial que a gente identifique a ordem em que as atividades devem ser realizadas. Afinal, esse é o objetivo de sequenciar, né? Vamos dar uma sequência para cada atividade. Então, vamos determinar as dependências entre as atividades, ou seja, quais que vão ser necessárias ser concluídas para que outras possam ser iniciadas. E o objetivo principal dessa etapa é a gente estabelecer uma sequência lógica que faça sentido. Então, a gente tem que primeiro fazer tal coisa para depois conseguir fazer tal coisa, porque uma coisa depende da outra, ou uma coisa exclui a outra, uma coisa não funciona sem a outra, né? Então, a gente faz essa sequência lógica para a gente poder concluir o projeto com sucesso. E isso também ajuda a gente a garantir que as atividades vão ser executadas de forma eficiente e também eficaz, levando em consideração todas as restrições, todas as etapas que se correlacionam. E nesse processo, a gente utiliza diversas ferramentas e técnicas, como o método de diagrama de precedência, a integração e determinação de dependência, antecipações e esperas e o sistema de informação de gerenciamento de projetos. E isso é aquilo que eu comentei, eles vão nos ajudar a definir a ordem de acordo com qual atividade depende de qual outra atividade. As entradas para o processo de sequenciar incluem o plano, de gerenciamento do projeto, os documentos do projeto, principalmente a lista de atividades e a linha de base do escopo. E as saídas desse processo vão incluir a sequência das atividades, que também, igual eu falei antes, vão servir como base para o desenvolvimento do nosso cronograma. Estimar as durações das atividades é um processo que a gente vai fazer ali exatamente isso, a estimativa do número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar as atividades individuais com os recursos que a gente tem. O principal objetivo, o que isso nos beneficia, é fornecer a quantidade de tempo necessária. Então, para a gente ter essa visão macro ali de quanto tempo vai precisar para cada tarefa e quando uma tarefa depender da outra, a gente já sabe, essa tarefa só vai poder começar daqui 3 semanas, que é quando a tarefa X já vai ter sido concluída. Então, é essa a ideia. Durante a estimativa, é essencial prever o tempo necessário para concluir cada atividade, com base nos nossos recursos. E também a gente tem que levar em consideração as condições do projeto. Essa estimativa vai ser a nossa base para a gente poder construir o cronograma. Então, a gente precisa saber quanto tempo a gente precisa para cada coisa. A gente também pode fazer um cronograma reverso. Então, se a gente tem uma data X para entregar, a gente pode ir voltando as datas de acordo com o tempo que a gente necessita para cada tarefa e qual tarefa correlaciona, depende uma da outra, e colocando essas datas até a gente chegar na data X, que a gente vai saber, tal dia a gente tem que começar a primeira tarefa, tal dia a gente tem que começar a segunda tarefa, e seguindo esse cronograma para que tudo seja cumprido dentro do prazo. As estimativas, elas são avaliações quantitativas do tempo provável necessário para completar uma atividade, fase ou projeto.
Então, a gente pode fazer essas estimativas com indicações de faixa de resultados ou uma estimativa de tempo com uma margem de erro específica. Então, é muito importante a gente sempre calcular uma margem de erro, a gente ter uma sobra, uma gordurinha ali, né? Para a gente poder ter esse tempo hábil para reparar algum erro, imprevistos acontecem, então é sempre bom a gente calcular não muito fechado, a gente sempre deixar uma margem ali para a gente ter um tempo a mais para resolver algum problema que possa aparecer. As entradas para o processo de estimar as durações das atividades incluem as informações de plano de gerenciamento do projeto e a lista de atividades. E as saídas é a estimativa de duração, que são essenciais para o desenvolvimento. Desenvolver o cronograma é o processo de analisar sequências de atividades, durações, requisitos de recursos e restrições de cronograma, para poder criar um modelo de cronograma que a gente vai executar, monitorar e controlar, e usar para controlar o projeto. E o principal benefício é a geração de um modelo de cronograma com datas planejadas para que a gente possa concluir todas as atividades no prazo. Durante o processo de desenvolver o cronograma, é muito importante que a gente analise toda a sequência de atividades para a gente determinar toda a ordem que devem ser executadas. E para desenvolver, é crucial considerar os requisitos e os recursos necessários para cada atividade. Então, a gente precisa levar tudo isso em consideração, pensar nos recursos humanos, materiais, financeiros. Todos eles vão ser alocados para cada atividade que for planejada. E temos que pensar, inclusive, como alocaremos esses recursos. Temos que pensar também nas restrições do cronograma, como as datas de entrega obrigatórias, os eventos externos e limitações de recursos. Essas coisas podem influenciar muito no nosso planejamento do nosso projeto. Então, todas essas coisas têm que ser levadas em consideração, que é aquela gordurinha que eu comentei, a gente sempre tem que ter uma sobra ali de tempo, de dinheiro, a gente tem que ter uma reserva de segurança para que o cronograma possa ser executado dentro do prazo. O principal benefício desse processo de desenvolver o cronograma é que a gente vai conseguir gerar um modelo de cronograma com as datas planejadas, certo? E esse modelo vai servir, de base para a gente poder acompanhar todo o controle. Então é muito importante que esse cronograma a gente possa todos os envolvidos no projeto estejam sabendo de todo esse cronograma, estejam por dentro e possam acompanhar ele e olhar ele. E as entradas para o processo incluem essas estimativas que a gente fez, as dependências entre as atividades e suas restrições também. E as saídas é o cronograma em si, que é a representação visual, do nosso plano de trabalho. Controlar o cronograma é um processo de monitoramento, do status do projeto, para que a gente possa sempre estar atualizando e gerenciando e fazendo mudanças se a gente precisar. O principal é que o principal objetivo e benefício desse processo é que a linha de base do nosso cronograma é mantida, mas a gente pode fazer alterações conforme necessário. Então, durante esse processo, é muito importante que a gente vá acompanhando todo o andamento do projeto para que a gente veja se o cronograma planejado é o mesmo cronograma que está sendo executado. Então, comparar o progresso real com o planejado e identificar onde estão os desvios e atrasos caso existam. E com base nesse monitoramento, a gente tem que atualizar o cronograma para poder refletir as mudanças e ajustar o que precisa ser ajustado. Então, isso pode envolver a reprogramação de atividades, alocação de recursos, revisão do prazo, para que a gente possa concluir bem com sucesso, Então, às vezes, a gente não vai ter que abrir mão do prazo para poder entregar com qualidade. Então, a gente tem que pesar o que é mais importante e a gente vai ter mais dinheiro para investir. Então, se a gente tiver mais dinheiro, a gente consegue fazer ainda dentro do prazo. Não tem mais dinheiro, então vamos ter que estender o prazo. Então, várias coisas a serem consideradas. E o processo de controlar o cronograma também vai incluir o gerenciamento de mudanças na linha de base. Então, quando vai ocorrer esses desvios significativos, a gente vai ter que avaliar se as mudanças no cronograma vão fazer com que a gente mantenha no prazo, se a gente vai ter que cancelar o projeto, se a gente vai ter que recomeçar, se a gente vai ter que adiar, se a gente vai ter que investir mais. Enfim, todas essas coisas fazem parte dessa etapa. E
mas a gente pode sempre tentar garantir que a linha de base do cronograma seja mantida ao longo de todo o projeto, porque isso vai ajudar a gente a monitorar o progresso, identificar os problemas e a gente conseguir tomar as medidas que têm que ser tomadas para consertar eventuais erros de forma mais assertiva. E as entradas para esse processo incluem o cronograma, sempre estar atualizado, os relatórios de desempenho e as solicitações de mudança. A gente tem que ter o controle de todas essas coisas. E as saídas são as atualizações, relatórios e também as solicitações de mudança, só que dessa vez elas aprovadas. Bom, agora vamos falar sobre o gerenciamento de custos, que é o capítulo 8 do PMBOK. O gerenciamento de custos do projeto inclui os processos usados em planejamento, estimativa, orçamento, financiamento e gerenciamento e controle dos custos para que o projeto possa ser realizado dentro do orçamento aprovado. Então, da mesma forma que você planeja o scope e o cronograma, a gente deve fazer isso para os custos também, que vai ser o nosso capítulo 7.1, que é planejar o gerenciamento de custos, que é o processo de definir como os custos serão estimados, orçados, gerenciados, monitorados e controlados. Além disso, ele vai ser influenciado pelo cronograma, no qual vai estabelecer critérios e as atividades, no quais essas terão alguns custos, algumas estimativas de gerenciamento dos custos. Também pode vir do plano de gerenciamento dos riscos. Além disso, temos fatores ambientais da empresa, no qual a disponibilidade de mercado em fornecer produtos e serviços pode alterar os custos, bem como a taxa de câmbio. Também temos os ativos de processos organizacionais, que envolvem banco de dados financeiros, se estão atualizados ou não, políticas e diretrizes, bem como procedimentos de controle financeiro em relatórios. Então, estimar os custos, o que é? É o processo pelo qual se desenvolve uma estimativa dos custos dos recursos necessários para executar o trabalho do projeto. Uma estimativa de custo é uma avaliação quantitativa dos custos prováveis dos recursos necessários para completar a atividade. Então, trata-se de um prognóstico baseado nas informações conhecidas em determinado momento. As estimativas dos custos incluem a identificação e consideração das alternativas de custo para iniciar e terminar o projeto. Além disso, as estimativas de custo devem ser revisadas e sempre refinadas durante o curso do projeto. Também os custos são estimados para todos os recursos a serem cobrados no projeto. Então, isso vai ter que incluir mão de obra, materiais, equipamentos, serviços e instalações. E também temos que incluir a inflação. Então, o nosso último capítulo que vou mostrar para vocês é determinar o orçamento, que é o capítulo 7.3. Então, basicamente, é o processo de determinar o orçamento. Ele agrega os custos estimados de atividades individuais ou pacote de trabalho para estabelecer uma linha base de custos autorizada, que é diferente de custos gerenciais. Então, a gente vai ter a linha de base dos custos, que é uma versão aprovada do orçamento do projeto ao longo do tempo, e as reservas gerenciais, que podem ser usadas pelos gerentes do projeto, para caso de alguma emergência ou precise ter vamos dizer assim, uma margem para aprovar alguma coisa rápida, que seja com urgência, assim por diante. Então, se a gente for olhar essa foto que está ao lado direito, a gente vai ter que o orçamento do projeto ele é dividido em reserva gerencial e linha de base dos custos. Então, a gente tem aquela margem gerencial e tem a linha de base, que vai vir com base nos cronogramas, que são as atividades que geram custos e assim por diante. E isso vai ser a linha de base dos custos. Vamos agora abordar o quinto tópico que está relacionado ao oitavo capítulo do PMBOK, que é o gerenciamento de qualidade. Esse conjunto de processos é fundamental para integrar a política de qualidade da organização ao planejamento, à execução e ao controle dos requisitos de qualidade do projeto. Seu objetivo é garantir que as expectativas das partes interessadas sejam atendidas de maneira eficaz e eficiente, além de oferecer suporte às atividades de melhoria contínua de processo, de modo a assegurar que os padrões de qualidade sejam sempre mantidos e aprimorados. Dentre as tendências práticas desse processo, existem 4 pontos relevantes.
A satisfação do cliente, que visa entender e gerenciar os requisitos para que as expectativas do próprio cliente sejam atendidas. Melhoria contínua, que é baseada no ciclo PDCA e em outras iniciativas de melhoria da qualidade, como gerenciamento da qualidade total e o Lean Six Sigma. A responsabilidade da gerência, que indica que o sucesso exige a participação de todos os membros da equipe, inclusive e principalmente da gerência, que é quem detém a responsabilidade de fornecer recursos adequados. E, por fim, uma parceria mútua com fornecedores, nos quais mostram que relacionamentos baseados em cooperação com o fornecedor são muito mais benéficos para a organização e para o fornecedor do que uma parceria tradicional. Falando agora de alguns conceitos importantes, é interessante falar sobre a diferença de qualidade e grau. A qualidade se refere ao desempenho da entrega ou resultado, ou seja, o quão bem o projeto atende ao que foi pedido. Por outro lado, grau é uma medida de intenção do projeto, classificando as entregas que possuem a mesma utilidade funcional, mas com diferentes características técnicas. Prevenção é preferível à inspeção. Prevenção tem a ver com manter os riscos fora do processo. Inspeção é manter os riscos fora do alcance do cliente. O custo de prevenir erros é geralmente muito menor do que o custo de corrigir esses erros quando eles são encontrados pela inspeção durante o uso no cliente, por isso que eles são muito preferíveis. Custo da qualidade engloba todos os custos associados à garantia da qualidade de um produto ao longo de sua vida útil, incluindo investimento de prevenção de não conformidade, avaliação de conformidade e retrabalho se for necessário. Falando agora sobre os processos dentro da área de gerenciamento da qualidade. São 3. Planejar o gerenciamento da qualidade, que é a etapa de identificação dos requisitos e padrões de qualidade do processo, e envolve entender as necessidades das partes interessadas, documentar os requisitos e estabelecer métodos para atingir esses objetivos. O principal benefício desse processo é o fornecimento de orientação e direcionamento sobre como a qualidade será gerenciada e verificada ao longo do processo como um todo. O segundo ponto é gerenciar a qualidade, que é o processo de traduzir todo o plano de gerenciamento que foi feito em atividades executáveis dentro da organização do projeto. O principal benefício desse processo é aumentar a probabilidade de cumprir os objetivos da qualidade e identificar processos que causam má qualidade. Por fim, controlar a qualidade, que é monitorar e registrar resultados da execução das atividades de gerenciamento da qualidade, para avaliar desempenho e garantir que a saída do processo vai sair corretamente e de acordo com as expectativas do cliente. Dentro de cada processo, existem entradas, ferramentas e saídas, que muitas vezes são comuns em todos os processos de qualidade e em processos de outras áreas de gestão, como já foi mencionado anteriormente. Por exemplo, dentro de todos os processos existe o plano de gerenciamento do projeto, que determina como as políticas e procedimentos e diretrizes serão implementadas para alcançar o objetivo estabelecido. Ela pode ser de forma informal ou informal, e ele é revisado no início do projeto, mas ao longo do projeto ele pode ser sempre atualizado. Dentre algumas ferramentas da qualidade, existem auditorias, que são geralmente feitas por uma equipe externa ao projeto, para ver se o projeto está cumprindo as atividades e as políticas da organização e do próprio projeto, além de outros métodos de melhoria da qualidade que já foram mencionados anteriormente, como o ciclo PDCA e o Lean Six Sigma. Por fim, algumas saídas que podem ser encontradas dentro do tema da qualidade são relatórios da qualidade. Esses relatórios eles podem ser gráficos, numéricos ou qualitativos e contêm informações que podem ser usadas por todos os processos e outros departamentos para adotar ações corretivas, além de documentos de teste e avaliação que podem ser usados para ver se o projeto está cumprindo todos os objetivos de qualidade. Então, falando um pouquinho sobre o gerenciamento dos recursos do projeto. O gerenciamento dos recursos do projeto inclui os processos para identificar, adquirir e gerenciar os recursos necessários para a conclusão do bem-sucedido do projeto, né? Então, esses processos vão ajudar a garantir que os recursos certos vão estar disponíveis para o gerente de projeto e a equipe, né, no lugar certo, na hora certa, e garantindo a eficácia do atendimento às expectativas das partes interessadas. Então, e além de tudo isso, vai suportar as atividades de melhoria contínua de processos, né? Então, partindo um pouco para os tipos de recursos existentes, né? Então, existem os recursos de equipe, que são mais voltados para as pessoas que prestam serviço do projeto, e os recursos físicos, né? Que são mais voltados aos bens materiais. Então, materiais, suprimentos, instalações e equipamentos necessários para a realização do projeto. Falando um pouquinho sobre os principais tópicos, então, planejar o gerenciamento dos recursos, que é o processo de definir como estimar, adquirir, gerenciar e utilizar os recursos físicos e da equipe. O principal benefício desse processo, acredito que é definir a abordagem
e o nível de esforço gerencial necessários, né, para o gerenciamento dos recursos do projeto, com base no tipo e complexidade do projeto. Pode se basear no cronograma do projeto, documentação dos requisitos, registro dos riscos e registro das partes interessadas. Outro tópico seria o de estimar os recursos das atividades, então, que é o processo de estimar os recursos da equipe, o tipo, a quantidade de materiais, equipamentos, suprimentos, né, que são necessários para realizar o trabalho do projeto. Adquirir os recursos, né, que então seriam mais voltados para obter os membros da equipe necessários, instalações, a parte mais de infraestrutura. O desenvolvimento da equipe, então, que seria voltado para a parte de treinamentos, melhorar as habilidades das pessoas que estão dentro do time. Gerenciar a equipe, então, sempre ter um feedback para dar para o funcionário e para quem está trabalhando no projeto, resolver os problemas e sempre ter um tipo de solução para dar para as pessoas que estão envolvidas no projeto. E controlar os recursos, né, que é o último tópico. Então, nada disso adianta, né, se a gente não conseguir conciliar e ter um controle de todos os recursos. Falando um pouco dos conceitos essenciais, né? Então, o gerente do projeto deve agir tanto como líder quanto como gerente. Então, além das atividades do gerenciamento, tem que levar em conta o ambiente de trabalho, a localização das pessoas, dos membros que estão trabalhando no projeto, as comunicações entre as partes interessadas, né? Então, a política interna e externa, as questões culturais, que hoje em dia é muito importante, e sempre levar o lado humano sempre mais acima, né, do que os outros. Então, além disso tudo, a gente atuará como responsável por desenvolver as habilidades e competências dos membros de sua equipe, né, e como eu comentei no tópico anterior sobre o desenvolvimento das equipes, e também sobre a responsabilidade de gerir os recursos físicos, né, então, que é gerir os materiais, equipamentos, gerenciar os estoques, disponibilidade de infraestrutura, então ter todo o controle material do que está sendo construído. Falando um pouco sobre as práticas emergentes, né? Então, são práticas que, para serem aplicadas para um melhor gerenciamento de recursos de pessoas, né? Então, hoje em dia é usado bastante o Lean, o Kaizen, o MPT, né? Que é a manutenção produtiva total. Bastante soft skills como inteligência emocional interna, né? E externa também, né? Para que as pessoas consigam trabalhar de forma mais inteligente e mais bem informadas, mais bem categorizadas entre si. As equipes auto-organizáveis, então, sempre ter um backup para conseguir trabalhar, sempre compartilhar conhecimento entre si. E as equipes virtuais, então, trabalhar não só com pessoas que estão aqui no mesmo país ou no mesmo estado, sempre trocar conhecimento com essas pessoas. O gerenciamento das comunicações do projeto inclui os projetos necessários para garantir que as necessidades de informações do projeto e de suas partes interessadas sejam satisfeitas, com o desenvolvimento de artefatos e a implementação de atividades projetadas para realizar uma troca eficaz de informações. O gerenciamento das comunicações consiste em duas partes. A primeira é o desenvolvimento de uma estratégia para garantir que a comunicação seja eficaz para todas as partes interessadas, e a segunda parte é a realização de atividades necessárias para implementar a estratégia de comunicação. Os processos de gerenciamento das comunicações do projeto, de acordo com o PMBOK, são planejar o gerenciamento das comunicações, gerenciar as comunicações e monitorar as comunicações. Planejar o gerenciamento das comunicações é o processo de desenvolver uma abordagem e um plano adequado para as atividades de comunicação do projeto, com base nas necessidades de informação de cada parte interessada e grupos, nos ativos organizacionais disponíveis e nas necessidades do projeto. Durante o planejamento das comunicações, é essencial desenvolver uma estratégia
para garantir que a comunicação seja eficaz para todas as partes. Isso envolve identificar informações essenciais a serem comunicadas, os métodos de distribuição adequados e os responsáveis pela comunicação. É importante levar em conta as necessidades de informação de cada parte interessada ou grupo envolvido no projeto. Isso vai ajudar a gente a garantir que todas as informações sejam compartilhadas, todos recebam todas as informações e que seja de forma relevante e oportuna. Então, todo mundo vai ter a informação que precisa ter. Não vai ficar perdendo tempo com informação desnecessária e nem vai faltar informação que as pessoas precisam. E durante todo esse processo, os métodos de armazenamento, recuperação e disposição das informações devem ser considerados e documentados. É importantíssimo que todas as comunicações estejam documentadas para que tenha histórico de tudo que foi dito, tudo que não foi dito, tudo que precisa ser dito, para que a gente possa acompanhar isso e depois saber onde, se houver um erro, onde estava, esse gargalo. E o plano de gerenciamento, e a saída é o plano de gerenciamento das comunicações, que é uma das principais saídas. Esse plano descreve como as comunicações serão planejadas, estruturadas, implementadas e também monitoradas para a gente ter uma maior eficácia no nosso projeto, incluindo requisitos de comunicação, informações a serem comunicadas e os processos de escalonamento, que isso é muito importante. A gente tem um processo de a informação, quem que vai passar a informação, quem que vai escalonar essa informação, então vai ter um líder que vai passar, e daí essas pessoas vão passar para as áreas necessárias, vai ter um gestor que vai passar a principal informação para os líderes, e daí os líderes vão repassar. Então tudo isso tem que ser pensado para que a comunicação seja feita da melhor forma possível. E gerenciar as comunicações é aquele processo de assegurar que a coleta, criação, distribuição, armazenamento, recuperação, gerenciamento, monitoramento e disposição esteja tudo ocorrendo de forma correta. Então, durante o gerenciamento, as atividades que foram planejadas lá no plano, elas vão ser executadas. Então, agora a gente vai distribuir a informação, a gente vai realizar reuniões, vai atualizar os relatórios de status e todas essas ações. Então, vai ter o escalonamento de informação, vai ter o processo de documentar as informações e para manter esse histórico. Tudo que foi planejado agora é botado em prática. E para facilitar essa comunicação eficaz, a gente utiliza diversas ferramentas e técnicas. Existem muitas tecnologias de comunicação, vários métodos de acompanhamento de projetos, softwares. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas. E para escolher a ferramenta, a gente deve olhar vários fatores, como confidencialidade das informações, recursos disponíveis, cultura organizacional, conhecimento das plataformas, valor delas, que muitas são pagas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração nessa tomada de decisão. E durante o gerenciamento, também é muito importante que a gente seja flexível e estar preparado para adaptar as atividades de comunicação conforme for necessário. Porque se a gente perceber um gargalo, tem que estar ali flexível, vamos mudar, vamos adaptar, vamos melhorar. Então, a gente tem que sempre estar buscando melhoria para que o nosso projeto seja o mais eficiente e seja concluído com o maior sucesso possível. E além de implementar todas essas atividades de comunicação, o gerenciamento das comunicações também vai envolver um pouco do monitoramento e do controle do fluxo. Então, é aquilo que eu falei do escalonamento, qual é o fluxo, acompanhar se as mensagens estão sendo recebidas, estão chegando em quem deveria chegar e estão sendo compreendidas, porque não adianta nada a gente passar a informação e a gente não e quem está recebendo não entendeu o que é que a gente está querendo dizer. E sempre verificar se precisa corrigir alguma coisa, se a gente precisa adaptar ou mudar ou melhorar. E a saída é a atualização do plano de comunicação. Então, como resultado, podem ser necessárias atualizações no nosso plano. Então, a gente vai sempre estar nessa constante. O plano não é fixo, a gente não vai, fazer o plano e vai ficar para sempre assim. Não, a gente pode adaptar conforme necessidade. E a gente deve adaptar conforme necessidade para ajustar. Porque vão acontecer erros de comunicação e falhas de comunicação que não podem acontecer. E a gente tem que estar sempre preparado para alterar isso e resolver esses problemas. Porque essas atualizações vão refletir as mudanças necessárias na comunicação e nos métodos que a gente utiliza. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar bem atento. E o monitoramento das comunicações é o processo de garantir que as necessidades da informação do projeto estão sendo atendidas. Então, todas as partes estão sendo atendidas. Então, o principal objetivo desse monitoramento é a gente
otimizar o fluxo, conforme definido no plano, e daí também conforme a gente observou ali também na parte que a gente gerenciou as comunicações. Então, tudo isso agora a gente vai utilizar para otimizar os fluxos de comunicação. E as atividades contínuas ao longo do projeto. Então, é uma atividade que vai ocorrer ao longo de todo o projeto. Não, é aquilo que eu falei, não é fixo, não é imutável, a gente vai adaptar, vai estar sempre olhando para isso. É importante manter essa vigilância sempre constante para que a gente possa sempre garantir um sucesso da nossa comunicação. E durante esse processo de monitoramento, a gente utiliza diversas ferramentas e técnicas, normalmente muito parecido com as ferramentas e técnicas que a gente utilizou antes, mas existem outras que a gente pode usar aqui que são muito interessantes, como pesquisa de satisfação das partes interessadas, análise de feedback, revisão de relatório, reuniões, one-on-ones, enfim, diversas ferramentas que a gente pode utilizar para monitorar se a comunicação está sendo efetiva. E a gente vai ter que atualizar o plano de comunicação de novo. Então, como eu falei, não é fixo e imutável. A gente vai estar sempre nesse processo de adaptação. Essas atualizações vão refletir, né, o que a gente precisa mudar de acordo com o que a gente foi identificando no meio do caminho. E uma das principais vantagens desse monitoramento é que a gente vai conseguir assegurar que as necessidades de todos sejam atendidas de forma eficaz. E daí isso vai contribuir para a nossa transparência, engajamento e também para o sucesso do nosso projeto. Entrando no 8º tópico, que representa o capítulo 11 do PMBOK, vamos falar sobre gerenciamento de riscos. Ele inclui os processos de planejamento, identificação, análise, implementação de respostas e monitoramento dos riscos em um projeto. Tudo isso tem por objetivo aumentar a probabilidade e impacto dos riscos positivos e diminuir a probabilidade e impacto de riscos negativos, a fim de otimizar as chances de sucesso do projeto. Dentre as tendências relacionadas ao gerenciamento de risco, podemos citar riscos não relacionados a eventos, que é o reconhecimento crescente da necessidade de gerenciar riscos que não estão diretamente ligados a eventos específicos, como riscos de variabilidade e ambiguidade. Resiliência do projeto. A resiliência do projeto é fundamental para lidar com riscos emergentes, exigindo níveis adequados de contingência, processos flexíveis, equipe capacitada e comunicação. Gerenciamento integrado dos riscos. O gerenciamento de riscos deve ser integrado em todos os níveis organizacionais, garantindo eficiência e alinhamento. Falando agora de alguns conceitos essenciais. Os processos de gerenciamento de risco tratam de 2 graus de risco, que são os riscos individuais e os riscos gerais. O risco individual é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos. Já o risco geral é o efeito da incerteza do projeto no seu todo. Então, ele decorre de todas as fontes de incerteza, incluindo os riscos individuais. É crucial considerar o nível de risco geral ao qual todo o projeto está exposto, resultante da combinação dos riscos individuais do projeto e de outras fontes de incerteza. Falando agora dos processos envolvendo o gerenciamento de riscos. O primeiro deles é planejar o gerenciamento de riscos. Esse processo envolve definir como as atividades de gerenciamento de riscos serão conduzidas ao longo do projeto, estabelecendo metodologias, abordagens, responsabilidades e ferramentas que vão ser utilizadas para gerenciar esses riscos. Um ponto importante é o plano de gerenciamento de riscos, que descreve como as atividades serão estruturadas e executadas, indicando papéis, prazos, estratégias. Nesse documento são determinadas as categorias dos riscos conforme a EAR, que é uma representação hierárquica de possíveis pontos de risco. E também é desenvolvida uma matriz de probabilidade e impacto, cuja função é avaliar e classificar e priorizar os riscos de um projeto, fornecendo uma visão mais clara das áreas que têm maior risco. O segundo tópico é identificar os riscos. Nesse processo, os riscos individuais do projeto e suas fontes são identificadas e documentadas. Isso inclui compreensão das características, causas, eventos, potenciais impactos e probabilidades desse risco. Uma das formas de fazer isso é por meio dos relatórios de risco. É um documento que fornece informações detalhadas sobre as fontes de risco geral do projeto, juntamente com um resumo dos riscos individuais identificados ao longo do processo. O terceiro tópico é realizar a análise qualitativa dos riscos. Nesse ponto, os riscos eles são priorizados para análise ou ação posterior por meio da avaliação de sua probabilidade de ocorrência, impacto e outras características qualitativas. O quarto tópico é realizar a análise quantitativa dos riscos. Nesse processo, os efeitos combinados dos riscos individuais identificados no projeto e outras fontes de incerteza são analisados numericamente. Isso permite uma compreensão mais precisa do impacto desses riscos dentro do projeto.
O processo de realizar essa análise quantitativa não é necessário para todos os tipos de projeto, porque ela depende principalmente de uma análise robusta, com dados de alta qualidade sobre os riscos individuais do projeto e outras fontes de incerteza. Para esse processo, um ponto interessante é a análise de dados, e ele é feito por meio de simulações, geralmente realizada através da análise de Monte Carlo e análise de sensibilidade. O quinto tópico é planejar as respostas aos riscos. Aqui são desenvolvidas alternativas relacionadas com estratégias e acordadas ações para lidar com a exposição geral dos riscos. Algumas estratégias incluem prevenir, para reduzir o impacto negativo do risco, explorar, para capturar os efeitos positivos da incerteza, transferir, que é envolver terceiros para gerenciar o risco em nome da organização, mitigar, que é alterar o nível do risco geral para otimizar as chances de alcançar os objetivos, e aceitar, que é a opção de continuar com o projeto apesar do risco. O sexto tópico é implementar respostas aos riscos. Nesse processo, os planos acordados de resposta aos riscos são colocados em práticas. Então, envolve a execução das ações planejadas para mitigar, para aceitar, para transferir ou evitar os riscos. Por fim, o último processo é monitorar os riscos. Esse processo envolve monitorar a implementação dos planos de resposta aos riscos, acompanhar os riscos identificados, identificar novos riscos e avaliar a eficácia do processo de gerenciamento do risco ao longo do projeto. Isso permite ajustes contínuos e garantia de que o projeto permaneça alinhado com seus objetivos, mesmo diante dos riscos. Então, vou tratar agora o gerenciamento das aquisições do projeto, né, o PMBOK capítulo 12. Então, o gerenciamento das aquisições do projeto inclui processos necessários para comprar, adquirir produtos, serviços, resultados externos da equipe do projeto. O gerenciamento das aquisições do projeto inclui também os processos de gerenciamento e controle necessários para desenvolver e administrar acordos como contratos, pedidos de compra, memorandos de entendimento ou acordos de nível de serviço interno. O pessoal autorizado a adquirir os bens e serviços necessários para o projeto podem ser membros da equipe do projeto, da gerência ou parte do departamento de compras da organização, se esse departamento existir, né? Algumas tendências e práticas emergentes no gerenciamento de aquisições são avanços em ferramentas, né? Então, houve melhoras significativas no desenvolvimento de ferramentas para gerenciar as fases de aquisições e implementação de um projeto. Então, hoje em dia, as ferramentas online para aquisições fornecem aos compradores um ponto único em que as aquisições podem ser divulgadas e, para os vendedores, uma fonte única para encontrar documentos de aquisições e preenchê-los diretamente online. O gerenciamento de riscos mais avançado, né? Então, uma tendência crescente em gerenciamento de riscos é elaborar um contrato que aloca com precisão riscos específicos para as entidades mais capazes para gerenciá-los. Então, nenhum contrato tem capacidade para gerenciar todos os riscos importantes possíveis em um projeto. O comprador ele deve aceitar os riscos sobre os quais os contratados não têm controle, como mudanças em políticas corporativas da organização, mudanças em requisitos regulatórios e outros riscos externos ao projeto, né? E também mudanças em processos contratuais, né? Então, tem ocorrido um crescimento significativo em megaprojetos, né, nos últimos anos. Então, principalmente nas áreas de desenvolvimento e infraestrutura, engenharia. E esses projetos facilmente chegam na casa dos bilhões de dólares, né? E uma grande proporção deles envolvem contratos internacionais com vários contratados de muitos países, que inerentemente são mais arriscados do que projetos que usam apenas contratados locais. Então, cada vez mais o contrato trabalha próximo ao cliente no processo de aquisições para aproveitar desconto com compras em quantidade e outras considerações especiais. Então, o primeiro processo, né, é planejar o gerenciamento das aquisições. Então, esse é o processo de documentação das decisões de compras do projeto, especificando a abordagem, identificando vendedores em potencial. O principal benefício deste processo
é que determina se é necessário adquirir produtos e serviços externos ao projeto, e neste caso, o que adquirir e também como e quando adquirir. Bens e serviços podem ser adquiridos de outras partes da organização executora ou de fontes externas. Então, aqui são demonstrados algumas entradas, ferramentas e técnicas e algumas saídas, né? Então, aqui a gente tem o termo de abertura do projeto, que pode ser baseado também no business case, né? Que o business case ele tem que estar alinhado para garantir que com a estratégia de aquisição para garantir que ele permaneça válido, né? E o plano de gerenciamento de benefícios, né? Que descreve quando se espera que benefícios específicos do projeto estejam disponíveis, o que direciona datas de aquisições e a redação do contrato. Aqui algumas ferramentas, né? Sempre coletas de dados e opinião especializada. As informações e dados sempre são muito importantes para a gente obter essas saídas. O próximo processo é conduzir as aquisições. Então, conduzir as aquisições é um processo de obtenção de respostas de vendedores, seleção de um vendedor e adjudicação de um contrato. Então, o principal benefício desse processo é que seleciona um vendedor qualificado e implementa um acordo legal para entrega. Os resultados finais do processo são os acordos estabelecidos, incluindo contratos formais. E esse processo ele é realizado periodicamente ao longo do projeto, conforme for necessário. Então, mais uma vez aqui a gente tem entradas importantes, né, como o plano de gerenciamento de escopo, gerenciamento dos requisitos e também das comunicações e gerenciamento dos riscos. Opinião especializada, aqui a gente inclui também a publicidade, né? E para obter as saídas, né? Como os vendedores selecionados, como foi dito anteriormente, os acordos, e isso se prolonga ao longo do projeto conforme ele for necessário. O próximo é controlar as aquisições, né? Então, esse é o processo de gerenciar os relacionamentos de aquisições, monitorar o desempenho do contrato e fazer mudanças e correções conforme apropriado e também encerrar contratos, né? O principal benefício desse processo é que ele garante que o desempenho, tanto do vendedor quanto do comprador, cumpra os requisitos do projeto de acordo com os termos do acordo geral. E esse processo ele também é realizado ao longo do projeto, né, conforme for necessário. Então aqui a gente também tem entradas específicas, né, como o gerenciamento dos requisitos, riscos das aquisições, o gerenciamento de mudanças, que contém informações sobre como as mudanças criadas pelo vendedor serão processadas. Isso afeta também diretamente as aquisições. E a linha base do cronograma, né? Algumas ferramentas técnicas, né? Então, a administração de reivindicações e a análise de dados. E também auditorias que são feitas por equipes externas ao projeto, né? Lembrando que recursos e aquisições sempre vão envolver auditorias. E algumas saídas, né? Então é importante sempre encerrar as aquisições, informar o desempenho do trabalho e atualização nos documentos, que é fundamental. Agora contando um pouco sobre o gerenciamento das partes interessadas do projeto ou stakeholder management, né, como a gente costuma falar hoje em dia. Então, o gerenciamento das partes interessadas inclui os processos exigidos para identificar todas as pessoas, grupo, organizações que podem impactar ou ser impactadas pelo projeto, analisando suas expectativas e impacto, né? Então, tem como principal objetivo aplicar as estratégias de gerenciamento apropriadas para o engajamento eficaz das partes interessadas nas decisões e execução do projeto, tá? Então, falando um pouco sobre as partes interessadas, então, normalmente podem ser consideradas as tradicionais, que no caso são
funcionários, fornecedores, acionistas, clientes, etc. Mas também pode ser consideradas as outras, né, que são reguladores, lobistas, ambientalistas, organizações financeiras, meios de comunicação, e demais pessoas que podem ser afetadas pelas atividades ou resultado do projeto. Então, o processo de gerenciamento das partes interessadas, os principais tópicos são identificar as partes interessadas, né, que, como eu já comentei, que é o processo de identificar regularmente as partes interessadas do projeto e analisar e documentar as informações relevantes sobre seus interesses, desenvolvimento, interdependências, influência e impacto potencial no sucesso do projeto, né? Então, cada projeto é único, e para cada projeto tem um método de identificação diferente, então devem ser sempre identificadas quantas partes são interessadas, com a complexidade do relacionamento dessa comunidade, né, que vai ser selecionada, e as tecnologias de comunicações que devem ser implementadas no contato de cada parte. Então, sobre o segundo tópico, que é planejar o engajamento das partes interessadas, isso você tem que desenvolver, né, as abordagens para envolver as pessoas, né, para ter que elas possam se envolver no projeto, para que elas tenham interesse no projeto e que esse projeto possa ganhar potencial de ser um projeto vencedor, né. Então, além disso, tem o gerenciamento e o engajamento das partes interessadas, que é o tópico 13.3, que é o processo de comunicar e trabalhar com as partes interessadas, né, para entender as necessidades e expectativas. Então, lidar com as questões de promover o engajamento das partes interessadas adequadas. Então, isso vai fazer com que a gente permita que o gerente, né, o gerente, o responsável pelo projeto, aumente o nível de apoio das partes interessadas e minimize a resistência através da negociação, né, que deve ser desenvolvida pelo gestor, e a comunicação. E o último tópico, que seria monitorar o engajamento das partes interessadas, é o processo de monitorar relações das partes interessadas do projeto e adaptação das estratégias, né? Então, o projeto nunca vai continuar sempre o mesmo até o final. Então, como as expectativas mudam e os requisitos podem mudar também, é sempre bom, é sempre importante, né, manter as pessoas engajadas no projeto. Falando um pouco dos conceitos essenciais, né, do gerenciamento das partes do stakeholder management. Então, todos os projetos têm as partes interessadas, né, que são afetadas ou podem ser afetadas de forma positiva ou negativa, né. Então, isso vai depender do nível da influência das partes. Então, você pode influenciar bastante a pessoa, você pode influenciar de forma limitada. Então, é importante priorizar sempre, identificar qual é a prioridade do projeto, né? Então, e o processo de identificação e engajamento das partes interessadas tem que começar antes mesmo do processo de projeto, né, ser aberto. Então, e isso envolve muito da parte da satisfação das partes interessadas. Então, tem que haver um foco, né, um ponto focal, para que a comunicação não se perca e que todos possam se manter na mesma frequência de trabalho. Falando um pouco sobre as tendências, né, e as práticas emergentes, então não são só essas, né, mas só citando um pouco das principais. A primeira é identificar as partes interessadas envolvidas, né, não, como eu tenho falado, não só um conjunto limitado de pessoas, garantir o envolvimento da equipe toda, né, que todas estejam na mesma sintonia, revisar a comunidade de partes interessadas regularmente, muitas vezes em paralelo com revisões de riscos individuais do projeto, a criação conjunta com as partes mais afetadas pelo trabalho ou resultados, né, colocando as partes afetadas e interessadas como parceiros na equipe, né, durante o processo de criação, capturar o valor do engajamento das partes interessadas, sendo ele positivo, como são os benefícios derivados do apoio direto dessas partes, então, ou negativo, né, que seria o resultado de não engajar com as partes com eficácia. Então,
Então, depois de nós termos passado pelas 10 áreas de gestão de projetos, vamos agora para os 5 grupos de processo. Então, eu vou falar sobre o primeiro grupo de processo, né, que é a iniciação. O PMBOK capítulo 2, parte 2. O grupo de processo de iniciação é responsável por definir e autorizar o início de um projeto ou uma fase, alinhando as expectativas das partes interessadas com os objetivos do projeto. Durante essa fase, o escopo inicial e os recursos financeiros são estabelecidos, as partes interessadas identificadas e, se necessário, um gerente de projeto é designado. Então, essas informações são documentadas sempre, né, no termo de abertura do projeto. E a aprovação desse termo oficializa o projeto e autoriza o gerente a utilizar recursos organizacionais. O benefício que ele traz é garantir que apenas projetos alinhados com os objetivos estratégicos da organização sejam iniciados, considerando o business case e as partes interessadas desde o começo. O gerente do projeto pode estar envolvido na elaboração do business case e na definição dos benefícios, dependendo da estrutura organizacional, e também os documentos de negócio, como o business case e o plano de gerenciamento de benefícios, são usados como insumos para o projeto, né? Então aqui a gente tem uma visão geral do projeto, né? Onde a gente tem os patrocinadores e pessoas interessadas, sempre ligados com os documentos de negócio. E dentro dos limites do projeto a gente tem os grupos, né? Então, os processos de iniciação, planejamento, execução, os processos de monitoramento e controle e os processos de encerramento, né? Então, tudo isso para chegar nas entregas aos usuários finais e os registros de projeto, né? Os ativos de processos organizacionais. Os projetos são frequentemente segmentados em fases, e a cada nova fase é essencial revisar os processos de iniciação para assegurar que continuem alinhados com as necessidades de negócio. Isso inclui verificar o termo de abertura do projeto, documentos de negócios e critérios de sucesso, além de reavaliar a influência e objetivos das partes interessadas. A participação ativa de patrocinadores e clientes desde o início fortalece o consenso sobre os critérios de sucesso, aumenta a probabilidade de aceitação das entregas finais e promove a satisfação contínua das partes interessadas. Então, a gente tem aqui o gerenciamento da integração do projeto, né? O desenvolvimento do termo de abertura. Tudo isso faz parte da área de conhecimento de gerenciamento da integração do projeto, né? O gerenciamento das partes interessadas, sempre importante, e sempre importante identificar as partes interessadas, né? Os patrocinadores e tudo mais. O grupo de processos de planejamento consiste nos processos que definem o escopo total do projeto, estabelecem e refinam os objetivos e desenvolvem o curso de ação necessário para alcançar esses objetivos. É nesse processo que são desenvolvidos o plano de gerenciamento do projeto e os documentos do projeto usados para realizar todo esse projeto, e que posteriormente vão ser usados como base para monitoramento e controle e para as outras áreas de planejamento. Mudanças significativas ocorridas ao longo do ciclo de vida do projeto podem acionar uma necessidade de revisitar um ou mais desses processos de planejamento e, possivelmente, alguns dos processos de iniciação. Dentro desse grupo, existem subgrupos de escopo, cronograma, custo, qualidade, recurso, comunicação, riscos, aquisições e partes interessadas. Todos esses subgrupos se unem num objetivo comum, que é desenvolver o plano de gerenciamento, que é o processo de definição, preparação e coordenação de todos os componentes do plano e a consolidação em um plano de gerenciamento integrado do projeto. O principal benefício desse processo é a produção de um documento abrangente que define a base de todo o trabalho do projeto e que vai ser usado ao longo do projeto como um todo. Dentro do subtópico aqui de escopo, é o processo de criar um plano de gerenciamento de escopo do projeto e do produto e documentar como tal escopo será definido e validado. Já a parte de cronograma é o processo de analisar a sequência das atividades, as durações, as necessidades de recurso e as restrições e limitações do cronograma. Os custos
definem como os custos do projeto serão estimados, orçados, gerenciados, monitorados e controlados. A parte de qualidade é o processo de identificação dos requisitos e padrões de qualidade do projeto e suas entregas, documentação, como que o projeto vai demonstrar conformidade com os requisitos e os padrões de qualidade. A parte de recursos é o processo de definir como vamos estimar, adquirir, gerenciar e utilizar recursos físicos da equipe. Comunicação é o processo de desenvolver uma abordagem e um plano adequado para atividades de comunicação. Riscos. Processo de definir como conduzir as atividades de gerenciamento de riscos de um projeto, como já foi mencionado ao longo desse vídeo, e todas as estratégias pré-definidas. Aquisições. Processo de documentação das decisões de compra de projeto, especificando a abordagem e identificando vendedores em potencial. E, por fim, as partes interessadas, que é o processo de desenvolvimento de abordagens para envolver as partes interessadas do projeto, com base em suas necessidades, expectativas e interesses no projeto. O grupo de processo de execução consiste dos processos executados para concluir o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto, a fim de cumprir os requisitos do projeto. Então, a coordenação dos recursos é realizada com base nos processos que a gente já descreveu nos vídeos, né, no gerenciamento dos projetos. Então, que seria o gerenciamento das partes interessadas, da qualidade, dos recursos, das comunicações, dos riscos e das aquisições, né? Então, para isso pode ser aplicados vários processos dentro de gerenciamento do projeto. Então, como orientar o trabalho do projeto, gerenciando seus processos, entregas, gerenciar o conhecimento do projeto, registrando os conhecimentos prévios e registrando os novos, né, que é uma forma resumida de documentar sempre o melhor possível o projeto. Gerenciar a qualidade, utilizando o plano de gerenciamento da qualidade para estabelecer as atividades executáveis. Adquirir os recursos necessários, né, então designando cada recurso para suas respectivas responsabilidades. O desenvolvimento da equipe, né, o gerenciamento da equipe, sempre gerenciando de forma positiva a equipe. Ter um ponto focal de comunicação de forma com que as informações consigam fluir no grupo de trabalho de uma forma correta. Ter sempre um plano de ação para que a gente possa conter os riscos. Então, conduzir as aquisições, selecionar um vendedor qualificado, realizar um processo legal e, por fim, sempre ter o stakeholder management, né? Então, que é gerenciar o engajamento das partes para que o projeto e o processo possam sair da melhor forma possível. Bom, o processo dentro desses cinco grupos de processos, o grupo que a gente vai olhar agora é o grupo de monitoramento e controle, que os processos desse grupo são necessários para a gente poder acompanhar, analisar e controlar o progresso e o desempenho do projeto. Isso inclui identificação das áreas que requerem mudança no plano e a implementação das ações corretivas necessárias para manter o projeto no caminho certo. Ou seja, a gente viu ao longo de toda a nossa apresentação aqui vários exemplos de coisas de processo de monitoramento e controle. E é muito importante, a gente citou algumas vezes, da importância de estar sempre monitorando, controlando, avaliando, para que a gente possa daí ajustar, avaliar se existem pontos a ajustar, identificar os erros e poder corrigi-los. Então essa etapa, esse processo é extremamente importante para que o nosso projeto tenha sucesso, né? Então a gente não pode querer que todo o planejamento aconteça exatamente. Claro, a gente pode querer, mas a gente não tem como garantir que todo o nosso processo vai acontecer sem erros. Então, esse monitoramento e controle é essencial para que assim que apareça um erro, um gargalo, um ponto a ser ajustado, a gente já consiga identificar e resolver e corrigi-lo. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente poder analisar quais foram as coisas que a gente falou que fazem parte desse grupo de processos. Então, monitorar e controlar o trabalho do projeto, realizar o controle integrado de mudanças, validar o escopo e controlar o escopo, controlar o cronograma, controlar os custos, a qualidade, os recursos, monitorar as comunicações, os riscos e controlar as aquisições e também monitorar o engajamento das partes interessadas.
todas essas etapas estão, né, nos gerenciamentos de projetos que a gente mostrou ao longo de toda essa apresentação. E tudo isso é crucial para que nosso projeto seja bem sucedido. Encerramento é o último grupo de processos que temos no PMBOK capítulo 6. Esse processo ele consiste dos processos realizados para concluir ou encerrar formalmente um projeto, fase ou contrato. Basicamente é juntar e atualizar todos os arquivos e finalizar o projeto. Então, se a gente for ver a imagem à esquerda, ela mostra que esse grupo de processos ele começa ali e depois ele vai indo, vai atualizando os arquivos e vai encerrando esses arquivos, que são os contratos que a gente tem, processos e atividades. E essa seta ela indica que o processo é parte da área de conhecimento de gerenciamento e de integração do projeto. E então esse grupo de processos ele verifica se os processos definidos estão concluídos em todos os grupos de processos a fim de encerrar o projeto ou uma fase de forma apropriada e definir formalmente a finalização do projeto da fase. Além disso, a gente pode abordar o encerramento antecipado do projeto, por exemplo, para projetos interrompidos ou cancelados. Um exemplo disso é a gente fazer no início do projeto o escopo e também a parte de análise de riscos, o que pode acabar gravando a finalização de um projeto antecipado. Pode ser por conta de custos também, e assim por diante. Além disso, no capítulo 6.1, que fala sobre encerrar o projeto, que nada mais é do que o processo de finalizar todas as atividades do projeto, fase ou contrato, fala que os principais benefícios desse processo são que as informações do projeto ou da fase são arquivadas. Então, o trabalho planejado ele é concluído e, assim, os recursos organizacionais, como tempo, dinheiro e funcionários ativos, são liberados para novos empreendimentos. Então, exemplos de arquivos que podem ser atualizados estão na figura à direita, que pode ser registro de premissas, base das estimativas, registro das mudanças, das questões, da lista de marcos, comunicações do projeto, relatório de qualidade e riscos. Além disso, não podemos ficar presos apenas ao registro das lições aprendidas. Temos que atualizar todos os documentos. E, por fim, encerramos nossa apresentação. Bom, estamos chegando ao fim do nosso vídeo. Aqui ficam as referências que nós usamos para colocar todo o conteúdo aqui. O principal deles foi o guia do PMBOK sexta edição. E se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, coloquem aqui nos comentários. Nós agradecemos muito a atenção e esperamos vocês no próximo vídeo.